Muito bem, amigos, de volta ao curso Fé, módulo 1, estamos na determinação e hoje nós estamos na 35ª lição, cujo título é As Tentações. E nós estamos aprendendo bastante, sobre esse modo que o inimigo usa de nos tirar da presença de Deus. Nós já vimos que vários homens de Deus, como Davi, tiveram problemas sérios porque assumiram a tentação. Uma coisa precisa deixar-se bem clara: a tentação, ela não é pecado. Se você está sendo tentado, você não tem pecado. Agora, quando você assume a tentação, aí sim é que é o pecado. A tentação Deus permite para ver se nós realmente amamos Ele. O Senhor Deus permite para que nós mostremos ao diabo que somos de Deus e que não vamos abrir mão da nossa posição. Então a tentação em si, ela não é o pecado. Quer dizer, você não é responsável por aquilo que o diabo tenta que você faça. Agora, se você atender, aí você pecou. E quando você peca, há uma punição, há um castigo, há uma separação de Deus. Nós temos entendido o seguinte: Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o mundo de Deus, ele não se comunica com o nosso mundo. Não há o menor relacionamento. Para que haja um relacionamento de nós chegarmos ao mundo de Deus, ou Deus chegar a nós, é preciso que haja a palavra de Deus. Ela é o único elo de ligação. Agora, e o mundo do diabo? Também era espiritual. Ele tem relacionamento com o nosso mundo? Não. Ele não tem condição de entrar em nosso mundo, e nem nós de chegar no mundo dele, a não ser através de uma ponte. Existe um caminho que leva a Deus, existe um caminho que leva ao diabo. O caminho de Deus é a palavra de Deus, e o caminho do diabo é o pecado. Quando a gente assume a tentação, comete o pecado, nós nos abrimos, o diabo entra no nosso mundo. Se nós não pecarmos, ele não pode entrar, então ele tenta. Bom, se assumimos a tentação, pecamos, porque pecar é errar o alvo. Que alvo? O alvo é que nós vivamos e sempre estejamos sobre a palavra de Deus. Está bom, devendo, tinha ali, nós nascemos com essa ponte, que era o pecado que Adão fez, essa ligação com o espírito maligno. Mas o que fez Jesus Cristo? Jesus veio ao mundo e tomou o nosso pecado. Jesus veio ao mundo e destruiu aquela ligação com o poder do diabo. Quer dizer, quando se aceita Jesus, nós ficamos inculpáveis, já não há mais ligação nossa com o maligno. É por isso que a Bíblia diz em Colossenses 2,15 que o Senhor Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus. Não há a menor condição, como diz a palavra de Deus, aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Por quê? Porque ele mesmo se guarda. Quer dizer, então, vamos hoje entrar na parte da lição, que é a parte de número 9. Jesus disse assim: orar para não, o título dessa lição é Orar para não entrar em tentação. É a parte número 9. E nós vamos basear o nosso estudo em Lucas 22. Há aqui um grande ensinamento, começa no versículo 39, vai até o 46. Se diz assim: foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E, quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça, mas até que o confunda mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Bem, nós vamos examinar aqui e nós vamos ver que o Senhor Jesus nos deu um ensinamento muito importante. O Senhor Jesus, ele entende o mundo espiritual de uma maneira completa e total, porque o Senhor Jesus, como você deve saber, ele é Deus. Só que ele não veio como Deus, ele veio como homem. Mas ele tinha uma percepção do mundo espiritual que nós não temos. Não temos porque não estamos completamente na palavra de Deus. Quanto mais estivermos na palavra, teremos o mais nós de olhar no mundo de lá. E o Senhor Jesus sabia que estava chegando a hora em que ele seria oferecido no altar da cruz do Calvário.
em que o império das trevas de compra foi orar, ele foi buscar a Deus. E os seus discípulos seguiram Jesus. Eles não tinham essa percepção do que ia acontecer, eles não entendiam o que aconteceria nas próximas horas, mas eles seguiram Jesus, fizeram uma coisa boa. Mesmo que a gente não entenda muita coisa, só em seguir Jesus já é uma beleza, porque nós já estaremos protegidos, guardados, nós estaremos do lado do nosso Deus. Quando a gente não segue Jesus, nós ficamos parados numa posição que o inimigo pode tocar em nós. Então Jesus foi para o Monte das Oliveiras, como ele costumava fazer, e os seus discípulos foram com ele. E disse-lhes quando chegou àquele lugar: orai para que não entreis em tentação. Então Jesus estava dando a eles uma orientação, porque ele sabia o que estava reservado para ele, e ele sabia que ele próprio precisava de orar, e os discípulos também precisariam de levar à risca, porque ele sabe no mundo espiritual o que vai acontecer. O livro de Deus, Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz que não há coisa alguma escondida aos olhos de Jesus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. O livro de Deus mostra claramente que o Senhor Jesus conhece todas as coisas. E Jesus viu a preparação do inferno, porque o inferno não trabalha despreparado, não. Ele tem um plano. Não pensa você que aquela tentação de adultério, de roubo, de vaidade, ou de qualquer coisa que veio. Não. Aquilo ali foi um plano traçado pelo maligno, muito bem elaborado, que Deus sabe daquele plano e Ele quer nos mostrar. Mas o problema é que nós não estamos na palavra de Deus. E Ele não tem condição de se comunicar conosco, a não ser pela palavra. Então o Senhor Jesus sabia o que estava acontecendo ali, e sem mais, sem menos, Ele disse: olha, vocês têm que orar para que vocês não entrem em tentação. E disse Jesus: orai para que não entreis em tentação. Vocês cuidado, agora vocês vão orar para vocês não entrarem em tentação, porque ela vai vir. Mas vocês têm que se preparar. É o que nós devemos fazer, mas só que a gente não faz. E o que fez o Senhor Jesus? Ele apartou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava. O próprio Jesus precisava orar. Ele sabia o que estava vindo, ele conhecia, e ele sabia que não ele poderia não estivesse em oração. Uma coisa muito séria. Foi a maior das tentações. Nunca ninguém chegará a ponto de ser tentado nem um pouquinho do que Jesus foi naquela intensidade. Aquilo ali foi o cúmulo. E o Senhor Jesus sabia que ele, apesar de ser Deus, mas deixou as suas prerrogativas, ele havia se encarnado, ele precisava estar numa comunhão íntima com o Pai. A coisa era séria. Meu irmão, quando o diabo se levanta para destruir uma vida, ele não vem de brincadeira, não. Ele somou, ele calculou, ele fez as contas e viu que com aquele tipo de tentação ele vai vencer aquela pessoa. Coitada da pessoa que não vive aos pés do Senhor. Às vezes nós fazemos um mal muito grande para nós. Vamos dizer, eu sou usado por Deus, faço várias campanhas, Deus abençoa, Deus cura cego, surdo, mudo, aleijado, Deus faz milagres espetaculares, multidões, o povo recebe a palavra, quer dizer, a reunião é um sucesso, quase 100%. Bom, tudo bem. Aí eu chego em casa e vou descansar. Ou encontro com os pastores e vamos comemorar, ficamos naquela base e orar. Depois de um dia estafante de trabalho, lá estava o Senhor buscando, porque Ele não veio como Deus, Ele veio como homem. E Ele sabia a fraqueza do ser humano, mas nós não fazemos isso. Ele tinha um dia uma tarefa muito grande para fazer. Alta madrugada, lá estava o Senhor Jesus orando. E nós não oramos. E aí, às vezes, entre nós um espírito contrário ao Espírito de Deus. Eu sou tal, porque afinal de contas, eu reuni tantas mil pessoas, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e tranquilamente, se eu sou pé de Cristo, nós não vamos elevá-lo e não vamos deixar a queda chegar. Então Jesus subia aquele monte, orava, e ali ele deixou os discípulos, ele estava orando, ele estava se preparando para aquilo que vinha. E a coisa era séria, meu irmão. E Jesus sabia disso, e ele não parou. Às vezes a pessoa ora e não resolve a situação.
Para mim, esse caso não tem jeito. Não! Ele aceitou a conversa do inimigo. Não deveria ter aceitado. O Senhor Jesus retirou-se dele um tiro de pedra, pôs-se e ele orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. O Senhor Jesus sabia a pressão e disse: Pai, se for possível. Quer dizer, o Senhor que tem toda a capacidade. E olha que Jesus é Deus, mas ele jogou a coisa para o Pai e disse: o Senhor encontrar uma maneira de resgatar o ser humano sem que eu passe por esse vexame, por essa luta, olha, sem que isso aconteça, se for possível, Senhor, mostra para mim, mas se não for, faça a tua vontade. Ali o diabo devia estar tentando já de uma maneira perigosa. Está mostrando a ele que talvez não valesse a pena ele, como Deus, deixar ser pregado na cruz. Afinal de contas, os homens iriam escarnecer dele. Ele sabia de tudo que ia acontecer, a humilhação, e a tentação era forte. Ele disse: Pai, se for possível, mas se não for, não faça a minha vontade, mas a tua. Então eu quero que a tua vontade seja feita. Ele estava se entregando a Deus ali. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. O anjo foi enviado pelo Pai e devia dizer a ele: depois que passar tudo isso, você vai conseguir isso, você vai conseguir isso, você vai conseguir redimir o ser humano e tal. Confortava Jesus. Mas a coisa era séria. E diz 4, que amava mais intensamente. Jesus chegou até a ficar em agonia naquela oração. Ele ficou ali numa situação tão séria que o Espírito Santo diz que ele se encontrava em agonia. E quando ele estava agoniado, ele não parou: então Deus, seja feita a tua vontade. Não, ele orava mais intensamente. Quanto mais agonia ele tinha, mais ele orava. Ele queria vencer aquela situação por oração. Nunca entregue os pontos. Nunca deixe de orar. Quando mais séria a situação ficar, mais intensamente você deve orar, deve buscar, deve se jogar na mão de Deus, deve clamar o poder de Deus e não deve abrir mão da sua bênção. Jesus orava mais intensamente, posto em agonia. Ele entrou em uma agonia tão profunda e ele orava mais intensamente. A coisa estava tão séria ali, diz assim: e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Meu irmão, os poros do corpo de Jesus, eles não soltavam suor, não. Eles soltavam sangue e se formavam grandes gotas que corriam até o chão. Está amarrado esse cisquinho que tem no olho aqui agora, fica curado aí o olho. Então Jesus, irmãos, naquela agonia profunda ali, o seu suor escorria, e como sangue, em vez de suor, e corriam e escorriam até o chão. Diz aqui, ó. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Coisa brava! A pior das tentações estava ali sobre Jesus, então abria a mão das bênçãos. Orava, agonia profunda, e ele orava intensamente, e o sangue corria, não era mais suor. Grandes gotas e molhava o chão. E ele continuou naquela oração. Quando ele viu que terminou aquele período, diz assim: e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os de tristeza. Sério. Ele acabou de fazer oração e dominou ali a força maligna. Ele se entregou completamente na mão do Pai. Ele estava preparado para ser oferecido no altar do Calvário. Ele vem para os seus discípulos e, ao encontrar os seus discípulos, os encontra dormindo, não de sono, mas de tristeza. Ah, não adianta. Esse que separava a gente do mal, que nos dava poder sobre o mal, olha só, ele que destruiu a tempestade, multiplicou os pães, curou os enfermos, nos fez ser pregador de sucesso. Olha o que está acontecendo com ele. O que vai ser da gente, hein? E dormiram de tristeza. Quantas pessoas hoje estão exatamente dormindo de tristeza?
já foram grandemente usados por Deus. Foram uma bênção. Mas um dia caíram em pecado. Fizeram o que não deveria ter sido feito. Erraram. E ao usar a Deus e assumir o perdão, ficaram tristes. E tristes. E tristes. E estão dormindo de tristeza. Já não fazem mais nada para Deus. Já não têm coragem mais de enfrentar o maligno. Foram estrelas na mão de Deus. E hoje são estrelas sujas na lama que o diabo está pisando. Bem que eu tentei, mas um dia eu fracassei. Um dia eu escorreguei. Um dia eu fiz o que não deveria fazer. E hoje eu não tenho mais condição. E o mundo está indo para o inferno. E você dormindo de tristeza. Missionário, eu não errei, mas houve uma calúnia tão grande contra mim, fizeram uma maldade tão grande, eu estou tomado de tristeza, eu acho que não tem jeito mais, para mim não vai funcionar. Olha, eu acho que Deus não me ama, Deus não quer me abençoar, o que eu vou fazer, né? Não, está errado. Eu já tentei de todas as formas, está errado. Meu irmão, acorde desse sono. Esse sono é satânico. Jesus mandou que você ficasse vigiando e orasse, para que você não entrasse em tentação. Aquele pecado, você já confessou, Deus já perdoou. Mas você não vigiou e não orou, e você está em tentação agora. Você está dormindo de tristeza. E o mundo está indo para o inferno. Oportunidades grandes estão sendo perdidas. E você simplesmente dorme. Eu vou à parte. Precisamos da sua ajuda para responder a um telespectador.